Olá pessoal, hoje é sábado, dia 26, são 18h51. Esse vídeo eu estou gravando porque não consegui fazer o streaming hoje, está caindo um toró, a internet está instável. Hoje foi um inferno, pessoal, 26 lives, essa é a primeira que eu estou apanhando aqui para passar, mas então eu vou gravar o vídeo e vou subir no canal, de forma que a gente não perca o dia de hoje, tá? O tema é um único cliente, tá, pessoal? Aquela situação de você é refém de uma única conta ou refém de um canal que tem uma participação muito grande e que é uma situação bastante peculiar, tem seus prós e contras. Então nós vamos tratar disso hoje, pessoal. Um único cliente, como é casar com King Kong, tá? Essa é uma situação bastante peculiar. Vamos lá, pessoal. O que significa ter apenas um único cliente? Eu vou te dizer alguns cases meus que eu passei por isso e que foram bastante emblemáticos na minha vida e me ensinaram demais. Bom, primeiro, pessoal, uma empresa que eu tinha chamada Fibrolan, de beneficiamento, e o meu único cliente era Filtrosman, e a relação era ótima, me pagavam um baita dinheirão para entregar beneficiamento de mangotes de lã, até que eles mesmos começaram a desenvolver e falaram até logo, pararam de comprar, eles mesmos começaram a beneficiar a lã. Então, eu por 8 meses foi maravilhoso, depois caiu, quebrei, tá? Foi minha primeira empresa e a primeira quebra, porque o único cliente que eu tinha foi embora. A outra situação que eu lembro bem, comecei como gerente de marketing, depois virei diretor de marketing de uma empresa chamada Laboratórios Probiótica. E eu lembro que a área comercial respondia para mim, e eu lembro muito bem que tínhamos 2 representantes, Rio e Minas Gerais, que traziam a carteira de produção, os pedidos, sempre os 2 últimos dias do mês, tá? Então eles deixavam tudo para os 2 últimos dias do mês e desovavam a produção. Então eu lembro do meu gerente comercial sempre muito preocupado e ansioso, sem dormir, porque 50%, 60% da produção era colocada, os pedidos eram colocados nesses últimos 2 dias. Então era muita ansiedade. E esses 2 representantes sabiam da importância que eles tinham em termos de tamanho, de representatividade, e abusavam dessa situação. Claro que ela não durou muito, a gente diluiu o canal e melhoramos bastante, tínhamos massa de manobra, então foi fácil corrigir nessa situação. A outra situação que eu lembro também, que eu trabalhei como diretor de mercado eleitor na Editora Globo, respondia por todos os canais, e um deles eram também os representantes, esses que vendem assinaturas em aeroportos, enfim. E um deles em São Paulo representava muito em termos de produção. E era uma relação sempre muito tensa da editora com esse representante, porque ele fazia pedidas muito grandes, a gente tentando segurar, e sempre a ameaça velada que a produção poderia ir para os concorrentes. Porque quando você tem um canal ou um cliente que compra muito, a concorrência assedia, né, esse canal ou essa pessoa ou essa empresa. Então, ele sempre vai estar com a espadinha meio assim, né, fora da bainha, meio no seu pescoço, assim, né, que ou você faz o que ele quer, ou ele leva os pedidos para outra companhia. E na própria PAP, eu lembro que a gente tinha um cliente, um banco de médio porte, que era 80% do nosso faturamento. A relação durou 4 anos, até que nos marcaram uma reunião, um dia fatídico, era uma terça-feira, e falaram, acabou, nós estamos encerrando o projeto e vamos encerrar o contrato. Bom, isso foi quase uma quebra. A gente envergou bem porque 80% da receita foi embora com esse projeto. A gente teve que se reinventar para poder sobreviver. Então, quando você tem um cliente, meu caro, minha cara, que tem uma participação na sua carteira acima de 30%, tá? Eu chamo de casamento com King Kong, tá? Então, como é que você se relaciona, como é que você transa com King Kong? Do jeito que ele quer, correto? Você não pode chegar para o King Kong e falar, escuta, hoje vai ser desse jeito, né? Então, essa analogia, porque quando você tem um cliente que tem um peso muito grande na sua organização, você dificilmente vai bater a mão na mesa e falar, vai ser desse jeito, aqui nós vamos estabelecer algumas regras. Então, nessa situação, claro que há exceções,
Sempre para tudo há exceções, pessoal. Então, estou dizendo assim um quadro genérico, né? Nessa situação, você está ao sabor das vontades do seu King Kong, tá? Ele pede para você prorrogar pagamento e você não tem nem como cobrar juro. Ele pede para alterar a linha, a produção, a entrega, o calendário e você tem que ficar quietinho. Ele pede para revisar contrato, ele pede para colocar mais coisas dentro. Ele muda a programação, muda o gestor lá dentro, ele te chama porque quer rever condições. Então você fica tamborilando nas mãos do seu cliente King Kong e ele sabe disso, né? Ele sabe que ele tem um peso muito grande e ele fica no oxigênio a possibilidade de ele levar ou romper, enfim, e isso é sempre muito negativo. E há também fatores muito positivos na relação quando você tem um cliente. Porque quando você está começando e você consegue uma grande conta, isso estabiliza o seu caixa, você sabe, você tem uma certa previsibilidade de recebíveis. Então, todo dia 20 vai cair uma fatura, isso estabiliza, te dá te dá um planejamento melhor, permite você se planejar a médio e longo prazo, que você tem um caixa mais previsível. A sua própria empresa acaba ganhando muita proficiência com aquele cliente, então vocês ganham eficiência técnica, eficiência operacional para atender aquela conta. Então, tem realmente fatores muito positivos, mas por um período, tá? Por um período, porque geralmente você vai se ver com a relação ao longo do período, ela geralmente tende a se deteriorar, tá? Por uma série de fatores que você não controla, por melhor que seja a sua entrega, a sua qualidade, ou por mais que você se desdobre em atender, a relação cliente-fornecedor, principalmente quando tem essa dependência, a relação tende a se deteriorar por conta das compras frequentes, problemas operacionais que surgem naturalmente, problemas de mercado, o cliente recebe assédio. Então, é uma situação que tende a deteriorar e ir para o rompimento. Tá? Agora, o principal fator que, diria, o pior nessa relação para você como fornecedor, se você tem um cliente King Kong, é que eu já cometi esse erro, é você achar que tem como escalar. Você fala assim, bom, já que eu consegui a conta de um banco, eu vou conseguir agora a conta de um segundo banco, de um terceiro banco. Já que eu consegui a conta para essa grande obra, para essa construtora, eu vou conseguir a segunda, e a terceira, e a quarta. Muito dificilmente eu vi isso acontecendo em clientes, aliás, nunca vi, ou vi de uma forma muito pequena. Na nossa própria empresa, a gente nunca conseguiu escalar. Conseguimos outras contas, sim, mas não no tamanho dessas contas que eram realmente muito relevantes. E por que você não consegue escalar? Porque o teu projeto, a tua entrega, vira algo muito específico para aquele cliente, que não é replicável no mercado. Você acaba construindo um projeto Lego muito específico para aquela situação, que se você pegar do jeito que está aí para o mercado, é que ele não se encaixa, porque aquilo é fruto dessa simbiose entre você e o cliente que gerou um entregável totalmente personalizado e que você criou capacidade para entregá-lo com frequência, né, de forma recorrente. Agora, essa situação não é replicável para o mercado. A confluência de fatores que te trouxe esse cliente, trouxe você a ter esse entregável, ela não se repete no mercado. Por isso que é muito difícil escalar uma empresa. Quando eu falo escalar, é você conseguir replicar contas quando uma dessas contas é 30% a 40% da empresa, tá? Bom, e o outro grande problema é o risco de quebra, tá? Porque se ele rompe o contrato, você vai fazer o que com a estrutura? De funcionários, de maquinário, tudo isso vai ficar obsoleto, meu caro. Você não vai conseguir repor várias contas pequenas, tá? Então isso é muito clássico também de acontecer e quando eu me deparo com essa situação, eu lembro dos meus cases e eu trabalho com os clientes para que a gente consiga diluir essa carteira. Pode levar 1, 2, 3, 5 anos, mas é algo que tem que estar na pauta de máxima prioridade. Você diluir a participação de um grande cliente na sua carteira, tá, meu caro, minha cara? Então, eu vou te falar como sair dessa situação, enfim, quais são as duas principais vertentes para você sair dessa situação, como nós saímos dessa situação
e como alunos do curso e clientes de consultoria também já saíram dessa situação através de duas vertentes que você deve imaginar quais são, e eu já vou falar quais são. Eu quero falar para você antes, meu caro, minha cara, sobre o curso Prospectando Clientes Corporativos. Nossa próxima turma agora dia 29 de janeiro, até segunda-feira, depois de manhã, a gente está aceitando inscrições. Então, se for o teu momento, se você precisar ampliar sua carteira de clientes, se você está no momento de crescimento, avalie a opção de vir para a minha turma presencial, o curso presencial avançado, Prospectando Clientes Corporativos. É o ponto alto do meu mês. A gente vai falar desde o planejamento, nós vamos entender as mecânicas para planejar uma boa penetração em mercados frios. Vamos falar da melhor metodologia para você adotar. Vamos falar o que medir, o que é importante medir para que você tenha sucesso na empreitada e principalmente a geração de leads qualificados, de bons negócios para a sua empresa, que é o que vai se transformar em contratos, e vai se transformar em caixa e vai se transformar em independência para você, meu caro, para os seus queridos, tá? São mais de 2.000 alunos que passaram presencialmente nas minhas salas de aula, mais de 300 testemunhais publicados, conteúdo totalmente atualizado para 2019, e o site, se você considerar a possibilidade de ir, o site é esse daqui, pessoal, pap.pub/curso, tá? Se for o teu momento, eu creio que vale a pena você analisar essa possibilidade de estar comigo em sala de aula daqui a 3 dias no curso presencial avançado Prospectando Clientes Corporativos. Bom, como sair da situação de ter apenas um cliente? Primeiro, perdão, produto, pessoal. Investimento para criar uma estrutura de desenvolvimento de uma série de produtos de mercado. Quando eu falo produtos de mercado, pense em MVP, Minimum Value Proposition, Minimum Value Product. Aquele produto que você vai desenvolver, mas que não é 100% finalizado ou acabado, mas que serve para um teste de mercado, ok? Então, você tem que ter uma estrutura na sua empresa, você atende o seu King Kong, vamos em frente, obviamente você não quer perder essa conta, ela é vital para você, mas você tem que criar uma capacidade, fazer um esforço de ter disciplina e criar uma capacidade de criar produtos diferentes que você possa competir em mercados frios, tá? Que não te conhecem. E, em paralelo, criar uma estrutura de geração de novos negócios, para que você possa levar essas ofertas para o mercado frio e testar a aderência, e aí sim você desenvolver o produto finalizado e investir na captação desses clientes nesses mercados que responderam melhor, tá? Essas duas perninhas, desenvolvimento de produtos, que não tem nada a ver com o seu King Kong, tá? Ou pode ser parte dos produtos, dos entregáveis que você entrega para o seu grande cliente, você encapsula, mas vá para o mercado com uma proposta não tentando replicar onde você chegou com esse grande cliente. Esse é um erro, tá, meu caro, minha cara? Não o cometa, tá? Eu cometi esse erro e perdi muito tempo, e perdi muito caixa e muitas reservas tentando replicar o que hoje eu sei que não é replicável. Então, se eu fatiasse o meu entregável naquela época e fosse para o mercado com pedacinhos e ver onde tem mais aderência e a partir daí ampliar, tenho certeza que eu não ia perder tantos recursos como eu perdi quando eu perdi as grandes contas, tá? Quando as grandes contas foram embora. Então, para você sair, para você diluir na sua carteira o cliente que tem uma participação muito grande, é desenvolvimento de produtos MVP e geração de novos negócios através de criação de canais para que você teste essas ofertas do mercado e desenvolva aí sim aquelas que mais vingarem. Uma outra observação, meu caro, minha cara, quando você, por exemplo, eu tenho um cliente que eu dei consultoria, uma fábrica, e ele foi desenvolver marcas próprias e fez parceria com um grande player de mercado que começou a usar a marca própria para fazer dumping de mercado. Então imagina, você fabrica algo, o teu cliente pega esse algo, coloca a marca dele, porque está combinado, ele compra bastante, coloca a marca dele, aí ele pega esse produto e vai para o mercado vender mais baixo que você fábrica. E essa conta começou a ter 5% de participação, 10% até chegou a 30% de participação, tá?
Só que começou a ser um problema seríssimo, porque eles iam para o mercado vender o mesmo produto abaixo do preço da própria fábrica, como produto de entrada, né? E aí vendiam esse produto e o resto vinha junto, aí sim com margem. E como é que se sai dessa situação? Você pode mandar um cliente que chegou a 30% do seu faturamento embora? Como é que sai dessa situação? Então eu participei, eu fui consultado, né? Quando isso aconteceu, e é você diluir, é você abrir uma outra marca própria, uma terceira, e desenvolver outros parceiros de uma forma similar ou diferente, mas urgentemente esses 30% tem que cair para 5% de novo, tá? E é isso que foi feito, e agora está no segundo ou terceiro ano, eu creio, pelo menos a última vez que eu tive um check, houve desenvolvimento de mais uma empresa grande de marcas próprias e já estava diluindo a participação desse primeiro aí, tá? Então isso é muito, muito importante, pessoal, você não relaxar e não comemorar, dizendo, olha, nossa, se eu conseguir esse cliente hoje é 30% do meu faturamento, vamos chegar a 40%, 50%. Isso pode ser maravilhoso a curto prazo, mas a médio e longo prazo não é bom, tá? Então é isso com relação a estar com King Kong, né, pessoal? Estar com King Kong, casar com ele, transar com ele, ter que pensar em dar uma escapada aí do ninho do King Kong e ir para a floresta buscar, né, pessoal, alternativas, porque realmente é uma relação que não costuma terminar muito bem. É isso, pessoal. Lembrando que a gente tem o nosso curso dia 29, daqui a 3 dias, pessoal. Temos de sábado, de domingo, segunda-feira aceitamos inscrições até meio-dia, depois encerram-se, e dia 29, terça-feira, 8h30, aqui em São Paulo, no Espaço Fit, Rua Peixoto Gomide 282, temos o curso presencial avançado prospectando clientes corporativos. Você chega às 8h30, você vai embora às 6, 6h15, pode chegar até às 6h30, sabendo exatamente o que fazer para trazer os clientes que a sua empresa merece e que precisa, tá bom? Seria isso por hoje, pessoal. Muito obrigado para vocês que vão assistir esse vídeo. E amanhã, espero que com a internet estabilizada, sem essas oscilações de energia, a gente consiga fazer a nossa live. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.